A gente usa a internet todo santo dia, né? Para navegar, compartilhar, se conectar, mas já parou para pensar que por trás de cada clique tem uma briga rolando? São batalhas legais, políticas, meio que invisíveis, que decidem o que a gente pode ver e como. Então hoje vamos mergulhar nessas regras ocultas que governam o mundo online e, no fim das contas, afetam a vida de todo mundo. E para começar, essa citação aqui é perfeita. Pensa só, 500 anos atrás, a prensa tipográfica mudou tudo, deu voz para muito mais gente. A internet chegou com essa mesma promessa, sabe? A ideia de dar um megafone para cada cidadão. Era para ser uma revolução na liberdade de expressão, na conexão global, uma promessa e tanto. Só que a realidade bateu na porta, né? Essa utopia digital que a gente sonhava trombou de frente com um monte de problemas. A gente está falando de moderação de conteúdo, desinformação, privacidade. De repente, aquele sonho de um espaço super aberto e conectado se mostrou bem mais complicado. Pois é, não era tão simples assim. Então, para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o grande debate sobre o conteúdo. Depois, quem controla as estradas da internet. Vamos falar também de segurança, desinformação e, no final, a pergunta que vale 1 milhão. Afinal, quem é que manda nisso tudo? Quem escreve as regras do jogo? Bora começar com a primeira grande polêmica. Pensa assim, alguém vai lá e posta uma coisa horrível ou ilegal numa rede social. De quem é a culpa? Da pessoa que escreveu ou da plataforma que deixou aquilo ir pro ar? Essa pergunta é o centro de uma briga enorme. Lá nos Estados Unidos, a resposta para essa pergunta, por muito tempo, veio de uma lei chamada Seção 230. O que ela faz? Basicamente, ela diz que as plataformas, tipo redes sociais, não são responsáveis pelo que os usuários postam. E olha, foi por causa dessa proteção que a internet cresceu do jeito que a gente conhece. Só que hoje o debate está pegando fogo. Será que essa lei ainda faz sentido no mundo digital que a gente vive? O dilema todo tá aqui, ó. Uma rede social é tipo uma gráfica, que só imprime o que os outros mandam, sem se meter, ou é mais como um jornal, que escolhe, edita e decide o que vai para a capa. No começo, elas diziam que eram neutras, só gráfica, mas aí vieram os algoritmos, recomendando conteúdo, organizando o feed, e essa linha entre ser uma simples plataforma e ser uma editora ficou bem borrada. E para dar conta dessa avalanche de posts, vídeos, comentários, as empresas usam o quê? Algoritmos. E aí que a coisa fica interessante, porque é um paradoxo, né? De um lado, esses robôs conseguem remover conteúdo ruim numa escala que nenhum humano conseguiria, mas do outro, eles erram. E muito. Acabam silenciando gente que não tinha nada a ver com a história, gerando uma espécie de censura automática. Um exemplo bem prático disso é como funcionam os direitos autorais, com o tal do DMCA. Funciona assim. Em vez da plataforma ficar caçando quem está usando o conteúdo sem permissão, a responsabilidade é de quem tem os direitos. Ou seja, o estúdio de cinema, a gravadora, eles que têm que achar o conteúdo pirata e mandar uma notificação para a plataforma tirar do ar. O fardo fica com o criador. Ok, a gente falou sobre o que a gente vê online. Agora vamos mudar o foco para como a gente vê. A conversa agora é sobre quem controla as estradas da informação, as pistas por onde tudo na internet viaja. E o princípio central aqui é a tal da neutralidade da rede. A ideia é bem simples, na verdade. O seu provedor de internet tem que tratar todos os dados da mesma forma. Não importa se é um e-mail, um vídeo que viralizou ou o site de uma lojinha de bairro. Tudo deveria viajar na mesma velocidade, sem ninguém furando a fila. Na prática, essa neutralidade se baseia em 4 regras bem claras. Primeiro, não pode bloquear conteúdo que seja legal. Segundo, não pode diminuir a velocidade de propósito para alguns sites ou apps. Terceiro, nada de criar pistas expressas para quem paga mais. E por último, tem que ter transparência. Os provedores precisam dizer direitinho como eles gerenciam a rede. A briga jurídica lá nos Estados Unidos gira em torno de uma pergunta. A internet é um serviço de utilidade pública, tipo água e luz, que precisa de um monte de regras? Ou é um serviço de informação, mais solto, tipo um site de busca? A resposta para isso define quem tem o poder de obrigar as empresas a seguir as regras da neutralidade. E aí a gente chega numa prática bem polêmica, o zero rating ou taxa zero. Sabe quando se usa um aplicativo de mensagem ou de vídeo e ele não consome nada do pacote de dados? É isso. Parece ótimo, né? Um presentão. Mas o problema é que isso pode quebrar a neutralidade, porque acaba favorecendo as empresas grandes que fazem esses acordos e os concorrentes menores ficam para trás. Bom, agora vamos entrar num terreno um pouco mais sombrio. Vamos falar das ameaças diretas à nossa segurança e privacidade.
Porque essa mesma internet aberta, que é incrível para a inovação, também abriu a porta para um monte de perigos novos. Para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. É até difícil de acreditar, mas mais de 90% de todo o tráfego de e-mail no mundo é spam. Isso mesmo, a grande maioria. Isso já mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente em segurança digital. E um dos golpes mais comuns e bem perigosos é o tal do phishing. Com certeza todo mundo já recebeu. É aquele e-mail ou mensagem que parece ser do banco, de uma loja famosa, tudo feitinho para enganar e fazer com que a pessoa entregue suas senhas, o número do cartão. É uma pescaria de dados. Mas não são só os criminosos que coletam nossos dados, né? Existe todo um ecossistema de empresas observando o que a gente faz online. Pensa só, seu provedor de internet, sua operadora de celular, os aplicativos que estão no seu telefone, os sites que você visita, até o fabricante do seu aparelho. É muita gente de olho. E como eles fazem isso? Bom, os cookies todo mundo já ouviu falar, né? Aqueles pequenos arquivos que vão seguindo a gente de site em site. Mas a coisa evoluiu. Hoje tem métodos bem mais sofisticados, tipo a impressão digital do navegador. Eles analisam as configurações únicas do navegador e conseguem criar um perfil com uma precisão assustadora. E esse é bem mais difícil de evitar. E tudo isso nos leva a um dos maiores pepinos da era digital. Lembra daquela ideia da internet ser a nova prensa tipográfica? Então, o que acontece quando essa prensa começa a ser usada para imprimir e espalhar mentiras, numa escala que o mundo nunca viu antes? As plataformas estão num beco sem saída com 3 perguntas gigantescas. Primeiro, o que é exatamente desinformação? Qual a diferença entre um simples erro, uma opinião polêmica e uma mentira feita de propósito? Segundo, como é que se detecta isso de forma confiável no meio de bilhões de posts por dia? E terceiro, a mais difícil, o que fazer quando encontra? Tira do ar? Coloca um aviso? Diminui o alcance? Nenhuma dessas respostas é fácil. E no fim das contas, todos esses problemas, moderação, neutralidade, segurança, desinformação, tudo isso desemboca na pergunta final, e talvez seja a mais cabeluda de todas. Num mundo onde a informação não respeita a fronteira, atravessa o planeta num piscar de olhos, quem afinal tem autoridade para escrever as regras? Olha só esse caso real que foi parar na Suprema Corte Americana. A Microsoft guardava e-mails de um cidadão americano em servidores lá na Irlanda. O governo dos Estados Unidos queria acesso a esses dados. A Microsoft disse não, porque os dados estavam em solo irlandês e, portanto, sob as leis de lá. É o exemplo perfeito desse choque. A internet é global, mas as leis são locais. E a gente termina com essa reflexão. As leis são criadas por países com fronteiras bem definidas. Mas a internet é um espaço global que conecta todo mundo. Decidir quem vai escrever as regras para esse nosso mundo digital talvez seja o maior desafio da nossa geração. Obrigado pela companhia nesta análise.